Estamos iniciando a nossa 7ª reunião ordinária da Comissão da Agricultura e Política Rural desta legislatura. Cumprimentando os deputados que fazem parte da comissão, registro aqui com muito prazer a presença do deputado Valdir Cobalcini, deputado José Milton Schaeffer, do deputado Dóia e agora do deputado Valduga. Eu declaro então aberta essa nossa reunião e de imediato passo a discussão e votação da ata da 6ª reunião ordinária desta comissão. Então, em discussão, essa ata que está apensa aos documentos de Vossas Excelências. Não havendo quem queira fazer observação, coloco em votação. Também, como não há observações, eu declaro a ata aprovada. Discussão e votação dos seguintes requerimentos. Deliberação do requerimento do deputado Altair Silva, solicitando a realização de audiência pública para discutir as dificuldades do setor leiteiro, especialmente a importação do leite do Uruguai. Está ali colocado em apenso. Eu solicito a assessoria, enquanto eu registro a presença do deputado Padre Pedro Baldiceira, que também está presente à nossa sessão, agradecendo a sua participação. Solicito a assessoria se fez algum contato com o deputado Altair Silva para vir justificar o requerimento, ou se alguém dos senhores parlamentares podem representar o deputado Altair Silva nessa proposição. Presidente. Pois não, deputado José Milton. O deputado Altair Silva falou conosco essa manhã. Ele está em viagem a Brasília, tratando também de interesse dos catarinenses lá. E o pedido por si só se justifica, né, dado a importância da bacia leiteira de Santa Catarina, né, e do leite hoje na agricultura familiar. E nós estamos sofrendo, claro que os acordos comerciais com o Mercosul, infelizmente, eles acabam penalizando muito os nossos agricultores, sejam eles na produção de leite, do arroz, né? Hoje o nosso agricultor não está conseguindo vender arroz, e o agricultor do Paraguai e do Uruguai, que tem lá o óleo diesel um terço do custo do nosso, os insumos também, e assim também é com o produtor de leite, né? E hoje nós produzimos hoje em Santa Catarina 3 bilhões de litros de leite, e ao mesmo tempo o Uruguai consegue colocar leite mais barato aqui no supermercado de Santa Catarina do que o leite produzido no nosso estado, não por culpa do nosso produtor, que é muito eficiente, mas sim pelo desarranjo tributário que tem no Mercosul. Eles estão comparando coisas diferentes, tratando igual os diferentes, não tem como. Então, por isso esse debate, esse pedido de audiência do deputado Altair Silva se justifica, né? Eu quero pedir aqui, em nome dele, né, pela aprovação, e é um debate que eu acho que todos nós da comissão devemos fazer parte. Em discussão o presente requerimento. Senhor presidente, eu também gostaria, na mesma esteira, o deputado Zé Milton, tendo em vista que pelas informações que nós recebemos, obviamente que essa audiência vai nos servir para que a gente constate efetivamente quais são os números, mas o que, pelas informações, dá conta de que o Uruguai importa e exporta, tá, mais do que produz. E aí há um prejuízo já a Santa Catarina, o produtor, na diminuição do preço do litro. Isso já se constata, né, e bastante considerável. Então me parece bastante oportuna essa audiência pública. Aí, claro que a questão de local, onde fazer, é uma questão estratégica de decidir isso, né? Mas eu quero também me manifestar favoravelmente a esta audiência pública. Continua em discussão o requerimento. Deputado Natalino Lázaro, presidente, eu gostaria também de reforçar a importância deste debate, que diz respeito ali à cadeia produtiva do leite em Santa Catarina. Acho que o deputado Altair Silva foi feliz nesse encaminhamento, porque nós vivemos talvez um dos
momentos mais complexos no que trata desta importante cadeia produtiva, o leite, porque ele representa, talvez não, com toda a segurança, na grande maioria dos nossos agricultores e agricultoras familiares, a principal renda da família, pelo menos mensalmente, é a única, talvez, renda que as nossas famílias da agricultura familiar têm. E eu tenho ouvido várias manifestações de dentro da própria EPAGRE, né, de colocando, sim, nós enfrentamos essa questão, né, da importação do leite aí do Uruguai, mas que não seria o maior gargalo, né, no que diz respeito a esta problemática, né, do preço do leite, né? E até a gente vive uma contradição, né, porque neste momento de inverno, neste tempo, é onde os nossos agricultores familiares obtinham a melhor remuneração do leite, né? E nós estamos saindo, né, com uma, talvez, das piores dos últimos anos. Mas eu acredito que um dos fatores centrais, né, de tudo isto se dá, sim, pela grande quantidade da produção de leite, né? Os nossos agricultores familiares têm investido significativamente nesta cadeia, né, por gerar uma renda mensal, mas eu acredito que por detrás de tudo isto nós vivemos um momento em que ele poderá se agravar ainda, que é a questão do consumo. Os cidadãos e cidadãs, né, estão optando por outros produtos, né, para a sua subsistência, para a sua vida, para o consumo. E ele está afetando e vai se agravar ainda mais, porque nós vivemos um momento de recessão. E este momento, eu não tenho dúvida que ele poderá ainda trazer maiores prejuízos. Nesse sentido, aplausos, né, para a iniciativa do deputado Otair Silva, para provocar esse debate, até mesmo para a gente se revestir de maiores elementos e informações, para a gente também dar respostas mais fidedignas àqueles que no dia a dia nos solicitam e nos pedem. Muito bem. Registro também a presença do vice-presidente desta comissão, o deputado Mauro de Nadal, que acaba de chegar. Em discussão, novamente, o requerimento. Deputado Valduga. Só aqui para também abonar, vejo que essa proposição do deputado Altair Silva, vejo em boa hora, deputado Natalino, quero saudar a todos os deputados. E o padre Pedro foi muito feliz aqui quando fez toda uma análise de conjuntura e, ao mesmo tempo, os reflexos que nós estamos vendo da conjuntura, né, desse momento da recessão e que acaba atingindo também a bacia leiteira do nosso estado de Santa Catarina. Pelo consumo, mas também pelo custo de produção. Pelo custo de produção, que também, seja com o aumento da energia elétrica, do combustível, aumentou novamente o combustível, e isso vai afetando cada vez mais, deputado Dória, né, essa cadeia produtiva também. Né? Então, essa competitividade que hoje enfrentamos, não só nesse mercado do leite, mas também da erva e também outras produções do estado de Santa Catarina, e que também se reflete, né, diante da questão da conjuntura. Nós que, nos finais de semana, o deputado Mauro, o padre Pedro, enfim, todos os deputados que transitam em todas as regiões do nosso estado de Santa Catarina, eu aqui especificamente mais lá no oeste, né, a reclamação é muito grande por parte dos produtores, né, do custo de produção. No ano passado nós tivemos a crise do milho, que também acabou refletindo também lá na bacia leiteira, porque nem todos conseguiram, enfim, fazer a silagem, enfim, para a tamanha produção que nós temos para manter, né, o nosso plantel, né, o plantel catarinense, que as vacas, né, que produzem o leite. Então, para que isso também pudesse acontecer, houve a necessidade também, além da silagem que acontece, mas a ração, né, também para alimentar o gado. Então, isso se refletiu também.
vejo que, além de provocar esse debate, sem dúvida nenhuma, ouvir os nossos agricultores, vejo que o Estado tem que haver ações do próprio Estado para que, nesse momento que estamos atravessando, como nós buscamos, deputado Natalino também, na crise do milho no estado de Santa Catarina, a gente conseguiu buscar subsídios, alternativas para que pudéssemos amenizar a crise. Eu vejo que é o momento, sim, de a gente buscarmos, seja junto com o governo federal, o próprio governo do estado, né, subsídios para que possamos amenizar um pouco, né, esse momento difícil que a bacia leiteiras, né, os nossos produtores do estado de Santa Catarina estão vivenciando. Então, dizer que concordo plenamente, eu acho que vem boa hora esse requerimento, esse debate, para que a gente possa buscar, sem dúvida nenhuma, encaminhamentos, né, diante dessa celeuma que estamos vivendo no estado de Santa Catarina, que trata sobre a produção, né, do leite no nosso estado, olhando sobre a ótica da competitividade, a cadeia produtiva, né, a própria momento econômico difícil que nós estamos vivendo, e também o agravamento aí, sem dúvida nenhuma, pela diminuição do consumo, que acaba refletindo no consumo em função da alta taxa de desemprego. Enfim, é uma conjuntura toda para que possa ser analisado. Então, seriam essas minhas palavras, deputado Natalino. Continua em discussão o requerimento do deputado Altair Silva. Pela ordem. Senhor deputado Mauro de Nadal. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos. Esse é um tema que a gente vem trabalhando e vem acompanhando bem de perto, até porque ele reflete na realidade, no dia a dia da grande maioria dos agricultores do nosso estado de Santa Catarina, né? Porque hoje lá no nosso oestão, como a gente costuma dizer, se nós retirássemos da atividade do agricultor, né, o leite, provavelmente 70% desses agricultores que vivem na pequena propriedade rural, eles viriam para os centros urbanos, né? Até porque é o leite que está dando condições desse agricultor ter renda mensal, porque a maioria das outras produções, elas não oferecem essa segurança para o agricultor. Então, isso se resume em qualidade de vida, né, em alegria no campo, né? Então, a gente vem acompanhando, nós passamos uma crise idêntica a esta em 2012, 2013, nesta mesma situação. E infelizmente, hoje, ela reaparece, né? Aquilo que foi levantado aqui pelo deputado Padre Pedro e também pelo deputado Valduga, um dos fatores é justamente a baixa no consumo do leite, né? E principalmente em regiões populosas, a exemplo de São Paulo. As pessoas deixaram de comprar o leite, acabaram comprando um alimento mais em conta, em vez de comprar o leite na caixinha Tetra Pak, eles acabaram comprando leite em pó, que isso também reflete na diminuição do consumo. Só que, para nossa surpresa, novamente, aquela mesma figura que veio lá em 2012, 2013, causar problema à cadeia produtiva, ela reaparece, né? Hoje nós temos a Argentina, o Brasil estipulou cota de importação, então chegou num determinado número de toneladas, não entra mais leite da Argentina. Mas o Uruguai é cota livre. Por que se estipulou cota livre para o Uruguai? Porque o Uruguai não produz o suficiente para abastecer o mercado interno. Então, automaticamente, se você não tem para o seu consumo, você não tem para exportar. Mas aí o que aconteceu? Nova Zelândia descobriu um mercado muito atrativo no Uruguai. Aí ele pega o seu produto, passa para o Uruguai faz a triangulação e vende aqui no Brasil o Tetra Pak e vende também o leite em pó. E a nossa indústria está se usando desse leite em pó, que vem do Uruguai, que é mais barato, né, em virtude de todos os benefícios concedidos aí pelo nosso acordo do Mercosul, e faz com que o nosso produtor tenha uma perda considerável, né, porque deixa de receber no melhor momento, né, da produção um preço melhor, por causa dessa competitividade desleal que vem de outros países. O ministro da Agricultura, Blair Maggi, esteve há poucos dias naquela grande feira que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e assumiu um compromisso que na semana seguinte ele faria uma reunião com o governo uruguaio para fixar essas cotas.
né? Esse é um meio que a gente vai conseguir, pelo menos, dar um pouquinho de segurança para o nosso agricultor, se nós estipularmos cota para o Uruguai. Até porque a gente também vende para o Uruguai. Então tem que ter toda uma cautela, né, no momento da feitura de um termo desta natureza. E o outro é a melhora da nossa economia. Ou seja, o brasileiro precisa ser empregado, precisa melhorar a sua renda. Então é um trabalho que exige toda uma conjuntura de encaminhamentos. Pergunta que fica, essa audiência pública ela será realizada onde? Tem local? Sim, deputado, seria em Chapecó. Em Chapecó. É. E tem alguma sugestão de convidados? Não. Após a aprovação desse requerimento, evidentemente que a gente vai sentar para discutir. Estamos, inclusive, deixando em aberto aqui a sugestão de Vossas Excelências para a participação de autoridades. Até porque nós temos já encaminhamentos nesta linha, já feita pela OCB, também lá para Brasília, para o ministro, né? A OSESC, aqui em Santa Catarina, também já fez os encaminhamentos solicitando a estipulação desta cota e alguns ensaios aí do Ministério da Agricultura nesse sentido. A própria FETAESC também fez encaminhamentos e esta casa também já fez alguns encaminhamentos a Brasília, né? Então nós precisamos, de repente, buscar mais algumas informações para saber do governo federal o que é que o governo federal já fez nesse sentido, até porque, de repente, nós vamos autorizar aqui a realização de uma audiência em fatos que já foram superados. Então, importante também um pouco de cautela, não vejo problema nenhum em aprovar o requerimento, só antes da realização deste, que a gente consiga buscar subsídios para que a gente possa fazer uma conversa produtiva com o agricultor e com os setores envolvidos na questão leite. Muito bem. Evidentemente que a gente vai sentar com o deputado Altair para estabelecer essa agenda e o número de convidados, mas evidentemente que não vai poder ficar de fora, em hipótese alguma, o Ministério da Agricultura, ou seja, o governo federal e o governo do Estado nessa questão. Continua em discussão? Eu gostaria, presidente, eu até estava pensando sobre eventuais convidados. Penso que o fórum ou a bancada federal do Oeste, ela, sem exclusão de aqueles que desejam participar, mas os deputados federais têm tido, especialmente aqueles mais ligados à agricultura, têm tido contatos permanentes com o Ministério da Agricultura, e como envolve necessariamente, não há como se fazer uma audiência pública para tratar de uma questão internacional, de importação, de exportação, sem a presença das autoridades federais, e aí me parece que seria de bom ouvir que fossem convidados os deputados federais, especialmente aqueles mais ligados ao setor. Anotado, senhor deputado Cobalcini. Em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. O segundo item da nossa pauta da reunião, senhores deputados, é a deliberação do requerimento do deputado José Milton Schaeffer, solicitando a realização de audiência pública para tratar da adequação da Guia de Trânsito Animal, GTA, para as abelhas, para ser realizado no município de Araranguá, no dia 20 de outubro de 2017. Em discussão, passo a palavra ao deputado José Milton Schaeffer para justificar o seu requerimento. Presidente, senhores deputados, de maneira bem breve e sucinta, passou-se a exigir, né, a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, também para o transporte de colmeias de abelhas. Quando foi criado, o espírito da guia, obviamente que era questão sanitária e controlar também o trânsito de animais, mas focado em bovinos, em suínos, focado em caprinos, enfim, em animais que vivem num ambiente controlado. Mas as abelhas, em função E agora, recentemente, passou a se exigir também a GTA, e nós temos em Santa Catarina a apicultura migratória, que na verdade as caixas vão para a serra, voltam para o litoral, vão para outra região, e são fundamentais, né? Sem polinização não tem maçã, não vamos ter uma série de outras frutas. E por isso a Federação das Associações dos Apicultores de Santa Catarina
nos solicitou que fizéssemos uma audiência com a parceria da SIDASC, que é o órgão que controla essa parte, especialmente deles, da EPAGRE, da Secretaria de Estado da Agricultura e da Fazenda, para, em conjunto, criarmos um sistema de GTA que possibilite também a apicultura poder realizar de maneira legalizada o trânsito dessas colmeias. Porque é difícil, não é um animal que tenha todo o controle dele. Por isso, a justificativa da audiência, a apicultura hoje é uma atividade de ponta aqui em Santa Catarina. Nós temos aqui empresas que exportam, o maior exportador de mel do país é catarinense, o segundo também. E nós temos hoje um trabalho muito grande nessa área e a nossa apicultura tem evoluído muito, principalmente transporte de abelhas rainha e outras questões que têm aumentado a nossa produtividade. Nós produzimos mais do que 50% da média nacional aqui em Santa Catarina, graças a essa atividade que nós temos. Por isso, a justificativa da GTA, e eu peço aí o apoio e a aprovação dos nossos pares aqui nessa comissão. Em discussão, o requerimento do deputado José Milton Schaeffer. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado, portanto, o requerimento e a realização dessa audiência pública que Vossa Excelência, então, vai marcar para estabelecer aí o cronograma de reuniões e as autoridades a serem convidadas. Senhores deputados, eu tenho aqui um convite. Estive com o Zézo Pedroso agora de manhã na FAESC. Ele está convidando, muito embora não foi uma realização dele, senão ele já havia feito o convite personalizado a cada deputado, sobre um evento que acontecerá em Chapecó na próxima sexta-feira, da CNA. E nós estamos, então, entregando aos senhores deputados aí a programação, e o assunto é a discussão exatamente de questões ligadas ao milho, ligadas a grãos, ligado, portanto, ao agronegócio de Santa Catarina. É uma oportunidade ímpar para discutirmos esse assunto. Vejo aqui deputados lá do oeste, da região de Chapecó, e que estão sendo convidados, então, para essa reunião na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Paralelo a isso, senhores deputados, eu recebi a informação hoje de que vai haver uma reunião no Uruguai, mais precisamente em Concepción, aliás, no Paraguai, né? Concepción, no Paraguai, para tratar da questão da compra de milho do Paraguai e da Argentina. É mais um trabalho, deputados, das agroindústrias, das grandes cooperativas que estão fazendo um trabalho, contratos de compra de milho no Uruguai e na Argentina, porque é mais barato do que trazer do centro-oeste do país. E nós, da comissão, estamos sendo convidados. Eu, particularmente, não poderei ir, mas os deputados que estão mais próximos lá, se alguém se prontificar em ir nessa reunião, que eu considero também importante participar, nós deixamos aqui em aberto para os deputados, se quiserem participar, quem queira ir representar a nossa comissão, a Assembleia Legislativa, seria, na nossa visão, importante. Deixo em aberto essa proposição, não havendo interesse ou manifestação, a gente pode passar adiante para ver o que pode fazer em termos de representação. Quanto a isso, eu queria fazer um comentário em relação a milho. Quando me falaram dessa situação, o governo de Santa Catarina estará presente nesse evento, nessa reunião, apenas para colocar aos deputados aqui, é uma medida para as grandes indústrias, evidentemente é importante, é oportuna, mas eu queria fazer um registro aqui de que, de certa forma, é um pouco triste nós irmos tratar de compra de milho num outro país e deixando de lado as políticas públicas internas do nosso país para valorizar a nossa produção. Acho que nós devíamos esgotar todas as maneiras possíveis de nós podermos consumir o nosso milho. A gente sabe que no Centro-Oeste tem milho sobrando, existe muita oferta de milho, e nós estamos indo comprar milho em outros países. Não sou contra a necessidade de fazer isso, mas aí entra de novo a falta de uma política realmente da agricultura do nosso país, no sentido de fazer estoques reguladores, de possibilitar
o acesso a esse milho de outros centros do país, de um preço compatível para nossas agroindústrias, num centro de consumo como nós somos. Então, na minha opinião, é uma notícia triste. É um evento que não poderia, digamos, preceder de primeiro uma discussão interna muito forte, no sentido de encontrar alternativas de nós comprarmos o nosso milho. Nós temos que pagar, o nosso milho vai gerar imposto aqui, vai gerar o frete aqui, vai gerar o ensejo de produção aqui. E nós, o governo catarinense especialmente, tem feito um esforço muito grande de aumentar a sua área plantada. Infelizmente, a área plantada foi muito grande, a produção foi forte, mas os preços não foram compatíveis. E é um fator que depõe contra o nosso produtor. E nós, podem anotar o que eu estou falando aí, nós vamos ter menos produção nesse ano em função do baixo preço do milho. Não há quem vá plantar milho para vender nessa safra a R$ 22,00 a saca. Não há como. Claro que no Centro-Oeste é mais barato, mas a logística de transporte torna esse produto caro. Então eu queria fazer essa ligação entre essa reunião lá no Paraguai para a compra de milho, que é interessante porque é mais perto do que trazer do Centro-Oeste, mas eu lamento de que isso tenha que acontecer, não esgotando todas as possibilidades do mercado interno, abastecer o mercado interno, isto é, abastecer o nosso centro consumidor de milho. Então eu queria fazer essa observação exatamente no sentido de que a gente precisa encontrar mecanismos de valorização da nossa produção, não só de valorização da produção que temos sobrando em outros centros, mas principalmente de valorização financeira para aquele que produz milho aqui próximo, no sul, e mais precisamente em Santa Catarina. Quero deixar em aberta essa discussão aí, para ver o posicionamento de Vossas Excelências. Pois não, deputado Mauro? Na verdade, concordo com Vossa Excelência quando se refere à questão dos incentivos para que o nosso agricultor produza mais milho. Nós tivemos essa falta de milho, né, no ano retrasado, principalmente. Começo do ano passado também tivemos impacto disso. Respingou nesse ano também. E aí, esta casa aqui, juntamente com a agricultura, né, com as cooperativas, fizemos um trabalho de incentivo para o agricultor plantar milho. Aumentamos significativamente as lavouras de milho aqui em Santa Catarina. Mas o agricultor esperava que fosse retribuído por isso, né? Porque ele não mediu esforço no momento em que o setor público e o privado, que estão diretamente envolvidos com a cadeia produtiva, lançam a ele uma expectativa de bom mercado, ele vai e faz a sua parte. E aí depois nós pecamos no passo seguinte. E tenho a certeza absoluta, porque a gente conversa com muitos agricultores, não vão mais plantar milho. Eles vão plantar milho somente para fazer a silagem, para tratar a sua vaquinha de leite. Não mais para comércio e para abastecer a agroindústria. Por quê? Porque a retribuição pela saca de milho foi muito baixa nesta safra deste ano. Então o incentivo se perdeu no meio do caminho. Não é um atrativo, não é um bom negócio. E essa ida agora, que também conta com a parceria do Sebrae para a Argentina e Uruguai, não será especificamente para a compra do produto, porque a compra parece que já está pré-acertado. É para se trabalhar uma nova rota. Em vez de o milho sair do Paraguai, passar por Foz e vir a Santa Catarina, ele faria um caminho pelo Rio Paraná, chegando à Argentina, e a Argentina saindo ou pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, ou em uma nova adaptação em Paraíso, município de Paraíso, Santa Catarina. Então diminuiria mais da metade da distância. Então isso aí evidentemente que diminuiria o frete e com isso o milho chegaria mais barato. Mas também comungo com Vossa Excelência de que nós precisamos incentivar o nosso agricultor, né, para que ele produza, mas também recompensá-lo pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Muito obrigado. Continue em aberta a discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu convido agora, e faz parte da nossa pauta, o senhor Adriano da Cunha, que representa aqui o presidente da FETAESC, o senhor Walter Dresch, e ele vem conversar, eu lhe dou 10 minutos para isso, senhor Adriano, sobre um intercâmbio de cooperação técnica e científica com o Estado de Israel.
O Dr. Walter nos procurou, eu achei melhor que a FETAESC viesse nessa comissão, porque aquilo que vocês pretendem, que vocês reivindicam, depende muito de uma ação política do Estado de Santa Catarina, na minha opinião. E aqui nós temos parlamentares que representam os mais diferentes segmentos da economia, da sociedade e também política. E achei pertinente, então, a vinda de vocês aqui para explicar aos senhores deputados dessa comissão qual é a pretensão que a FETAESC tem. Pelo respeito que nós temos da importância econômica e social que essa importante instituição tem para Santa Catarina. Com a palavra, então, Adriano. Meu bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão, o deputado Natalino, o Cobalcini, o deputado Padre Pedro, o Mauro e o Valduga. E os demais já deputados que estiveram presentes. Trago um abraço ao nosso presidente Walter, ele não pôde estar presente porque tinha outra agenda, mas a gente vem aqui trazer uma demanda que ela é pertinente, que é a tecnologia, é buscar novos caminhos para os nossos agricultores. 3 assuntos aqui tratados, a gente vê a dificuldade que a gente está enfrentando hoje no meio rural, questão do leite. Eu sou produtor de leite, a minha família produz leite. A questão do milho, o que o deputado Mauro traz, nós não produzimos mais milho para terceiros, somente para a propriedade. E isso é uma mentalidade que está nos nossos agricultores, e as consequências a gente vai estar enfrentando essa comissão, com certeza. Durante esse ano e o ano que vem vai estar discutindo esse assunto aqui nessa mesa, com certeza. A questão do leite, ela é um problema que a gente vem enfrentando altos e baixos, e com certeza vamos viver um momento muito difícil nesse sentido. Mas referente à proposta que a gente também levou alguns deputados, a gente levou para o deputado Mauro, o deputado Cobalcini, a gente procurou o deputado Natalino, referente a esse intercâmbio, que a federação já tinha esse intercâmbio lá no final da década de 90 com Israel. Então, foram duas grandes missões de agricultores, lideranças, técnicos que foram até Israel e por lá ficaram um período buscando conhecimento na área de tecnologia, na área de adequações de inovação na área agrícola. E nós tivemos a oportunidade de, o ano passado, ter algum contato com o Grupo Shalom, e esse ano nós tivemos no Paraguai, onde eles tinham uma reunião da América Latina lá, e a gente apresentou um projeto para o grupo, e eles aceitaram o nosso projeto, Foi bem aceito, só que a contrapartida deles está dada, só que nós temos a nossa contrapartida também, que é a questão de custear a passagem e parte dos custos que lá, durante esse período, os agricultores, as lideranças ficam no Estado de Israel. E esses custos, chegamos até a um montante, só que nós não conseguimos de forma a cobrir todo esse custo, e por isso a gente está aqui na Comissão da Agricultura para pedir apoio das vossas excelências, os deputados, para que a gente crie um caminho para que a gente consiga levar esses agricultores, essas lideranças ainda a Israel. Nós temos 2 propostas ainda para esse ano, uma que era outubro, a gente já deu por vencida, mas temos uma ainda em aberta ainda para novembro. Sei que o caminho, o tempo é curto, mas a gente não perdeu as esperanças ainda de estar levando esse grupo de agricultores. Se esse ano não der, com certeza a gente vai estar trabalhando para que no início do ano que vem a gente consiga estar levando esse grupo de lideranças a Israel. E bem, o assunto ele é cabível, pois o presidente da Assembleia está em Israel buscando conhecimentos na área de inovação e tecnologia. E quem conhece Israel sabe que lá é um polo, as adversidades climáticas lá são diversas e a produção de alimentos dele é muito eficaz. Então, acredito que não só na inovação, mas na questão de associativismo, cooperativismo, também eles podem nos ajudar em muito e cooperar com Santa Catarina, que já é diferente do país, mas com certeza a gente tem que continuar andando na frente, seja nesses segmentos que aqui estão. Muito bem, agradecemos a sua explanação, deixo em aberta
a discussão a respeito do tema. Eu não vejo alternativa, sugerir aqui aos senhores deputados, de que é uma ação que está sendo feita oficialmente através da Comissão de Agricultura, e nós temos que propor isso, evidentemente, ao governo do Estado. Me parece que o canal mais apropriado é a Secretaria da Agricultura do Estado, e apenas, então, para a gente arredondar esse assunto, concluí-lo, ver se Vossas Excelências concordam com esse encaminhamento. É uma manifestação oficial da FETAESC a esta comissão. E essa comissão poderá reportar-se, né, essa é a minha opinião, à Secretaria de Estado da Agricultura. Eu recomendo também, senhor presidente, cumprimentando, né, o nosso amigo e vice-presidente, né, da FETAESC, que seja encaminhado também ao Luiz Hesman, da IPAGRE, até porque esse assunto eu já tratei com ele, informalmente, mas o peso da comissão, ele tem uma importância ainda maior em virtude do tema, né? E, paralelamente a isso também, nós estamos tentando uma agenda, e aí já é de conhecimento, né, do Adriano e também do Walter, nós estamos tentando uma agenda com o ministro Blairo Maggi para a semana que vem. E se vocês me autorizarem, falarei, se assim conseguirmos a agenda de trabalho em Brasília, falarei em nome da Comissão da Agricultura sobre esse tema, porque vejo que os resultados práticos daquilo que acontecia na década de 90 até hoje ainda persiste nas famílias que aderiram ao projeto. Então é um projeto muito importante e nós temos muitos frutos para colhermos se conseguirmos reeditar esta grande parceria Israel e Santa Catarina. Muito bem, de minha parte, não há qualquer óbice no sentido de que Vossa Excelência interceda junto ao Ministério. Eu apenas, presidente, também manifestar a concordância e o aplauso à FETAESC. Acho que é uma iniciativa interessante, esse intercâmbio, essa parceria oficial com Israel, e penso que a comissão também, nessas tratativas, deva considerar a participação nessa delegação catarinense, já que me parece um tema de extrema relevância para a agricultura catarinense. Eu queria sugerir isso, que nessas tratativas também considere a presença eventual. Está no projeto? Ok. Muito bem, continua em discussão esse tema. Deputado Valduga. Também da mesma forma, senhor presidente, vejo que essa explanação do Adriano e essa proposição que está sendo, enfim, proposta ao Estado de Santa Catarina, e preocupados com o avanço, né, que nós estamos tendo a nível mundial da inovação tecnológica, né, e de buscarmos também experiências que estão dando certo e que para Santa Catarina ser muito importante, e que vejo que o deputado Mauro de Nadal que colocou muito bem, ou seja, dessa experiência do associativismo, do cooperativismo, e buscar, sem dúvida nenhuma, essas novas expectativas que nós temos, no sentido de avançarmos mais sobre a ótica da produção, para que possamos produzir mais e com menos custo, principalmente, né? Que hoje Santa Catarina, o Brasil, ele sofre muito pelo custo da produção. E digo mais, se for comparar até inclusive da forma que está sendo produzido os nossos alimentos no Brasil. O Brasil consome, cada brasileiro, 5,8 kg de veneno por ano. Nós consumimos. Se for comparar aos Estados Unidos consomem, em média, 1,6, 1,7 quilos por ano de veneno ou pesticida. Só aí é uma questão importante para que possamos ser analisados. Você produz uma grande quantidade, um produto bonito, um alimento bonito muitas vezes, mas a qualidade desse alimento, Adriano, como é que está a questão da qualidade do alimento? Sem contar que enfim, esses pesticidas, esses venenos, eles vão, além de contaminar a nossa alimentação, mas o lençol freático, as águas, enfim, e consequentemente aí a precarização cada vez mais da nossa saúde.
né? Nossa saúde. Mas né, é muito importante que possamos buscar, eu acho que novas experiências, enfim, outros estilos de produção com menos custo, em regiões mais áridas, mais quentes, inclusive, né? Que nós temos regiões do nosso estado que você pega lá o extremo oeste, por exemplo, é quentíssimo ali naquela região, né, Mauro? Deputado Padre Pedro das margens do Rio Uruguai, né? Aquela região, né? Mas que requer muitas vezes né, para que a gente possa ser competitivo e produzir em alta escala, mais consumo, mais aplicação de pesticidas e, enfim, e de venenos. Então, acho que são muitas coisas que nós precisamos ir atrás, para que a gente possa, acima de tudo, produzir com qualidade, né? Com qualidade. Acho que é isso que é muito importante. Com qualidade, mais quantidade, sem dúvida nenhuma, mas nunca perder de vista a questão da qualidade do nosso alimento, pensando na vida, no ser, nas pessoas. O ter é muito importante, mas o ser é muito mais, que é a vida. Que é a vida. A gente discute aqui muitas vezes a questão da saúde, que está no fundo do poço, se gasta tanto, né? Em procedimentos médicos e as doenças que estão aí na própria oncologia, e grande parte dessas doenças, ela vem derivadas da água ou da própria questão da alimentação. Né? Então, acho que é importante, está muito presente isso na nossa vida e também no debate nessa comissão. Muito importante, no própria questão do agronegócio, a agricultura familiar. Vejo que a FETAESC desempenha um belo trabalho com os nossos agricultores, mas não perdendo de vista a questão da produção orgânica também, com menos veneno. Nós precisamos adotar uma política, deputado Mauro, que progressivamente a gente venha a diminuir, né, o alto consumo de pesticidas, de venenos que nós estamos introduzindo no Brasil. 5,7, 5,8 quilos por habitante por ano. Enquanto nos Estados Unidos lá consome 1,6, 1,7 quilos de agrotóxicos por ano. O que está acontecendo? O que está pegando? Então envolve também essa questão da cadeia produtiva, dos nossos alimentos. Então eu quero parabenizar a FETAESC, né, pelo trabalho que vem fazendo e que também busca novas tecnologias, experiências em outros países, exemplo lá de Israel, e tenho toda a certeza que vão, sem dúvida nenhuma, trazer iniciativas, ideias boas para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, fortalecer, né, a nossa cadeia produtiva no que tange a questão de alimento, pastagens também, como é que funciona a questão da pastagem lá em Israel, por exemplo. Pastagem em Israel, né? Até porque a gente aqui é bastante refém da questão da silagem que vem do milho. E o Mauro colocou muito bem aqui, ou seja, né, você não tem uma política agrícola que seja séria, que na hora que o agricultor vai plantar e quando ele vai colher, ele vai ter o resultado. Agora, na hora de plantar é uma coisa, agora na hora de colher é outra. O agricultor, é claro, começa a pensar para si, deixa de pensar lá no terceiro e pensa na questão do consumo próprio. Vamos produzir lá, vamos incentivar, né, vamos trabalhar a questão da bacia leiteira. Mas, por outro lado, né, vejo que a diversificação da nossa produção acaba sendo menor com tudo isso. Né? Então, a gente sempre aprendeu que diversificar é muito importante a nossa produção. Né, olhando essa questão do mercado, da questão, né, da comercialização, quando a gente consegue diversificar, não concentra. Ou seja, tivemos uma alta do milho enorme ano passado. A expectativa é que esse ano o milho, né, os nossos agricultores iriam ganhar muito dinheiro. Por outro lado, pagaram lá uma bolsa de milho, lá, a quanto uma saquinha de milho? Um valor altíssimo, plantaram, mas na hora de colher o milho, na hora de comercializar, portanto, o milho está lá embaixo. E os nossos agricultores, Padre Pedro, sem dúvida nenhuma, acabam batendo nas nossas portas. Então, acho que parabéns à FETAESC, que por aí mesmo tem que buscar essas experiências, tem que buscar essas novas alternativas. Santa Catarina e o Brasil podem muito mais, e a FETAESC tem sido uma importante parceira dos nossos agricultores catarinenses. Muito bem, agradecemos então ao Adriano, que está aqui presente, representando o Walter Dresch. E antes de encerrar, duas informações. A primeira, nós estivemos representando a Comissão da Agricultura em Esteio, no Rio Grande do Sul, na semana passada, e fizemos um ato lá importante em direção de mobilização dos dois fóruns parlamentares de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul com relação à energia elétrica, a substituição das redes monofásicas em trifásicas.
É um assunto que está sendo tratado politicamente com as duas assembleias, com a anuência dos dois presidentes das duas assembleias, e que deveremos desencadear brevemente uma ação muito forte no nosso fórum, nos dois fóruns parlamentares do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e junto ao Ministério das Minas e Energia e da Agricultura. Já há uma sinalização da própria Celesc nessa direção, que entende a necessidade dessa transformação e da melhoria da qualidade da energia. E, portanto, um assunto que foi muito bem encaminhado naquela reunião dos dois presidentes, dos deputados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E um outro assunto, apenas para comunicar, é uma honra eu estar representando, evidentemente. Essa Comissão da Agricultura foi agraciada na UNALE, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas. Foi criada a Comissão da Agricultura da UNALE e a nossa Comissão de Agricultura foi escolhida para ser o primeiro vice-presidente dessa comissão a nível nacional. Deputado desta comissão, que eu represento com muita honra, deputado Lupião do Paraná e deputado Elton Weber do Rio Grande do Sul. Então, trazer essa informação, que é uma honra pessoal, mas sem dúvida nenhuma, uma deferência especial com a nossa Comissão de Agricultura, que está sendo atuante aqui nesta casa. Agradecendo, deixo em aberto ainda a palavra para os senhores deputados, não havendo quem queira se manifestar, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.